Boa noite para você que nos acompanha também pelo canal do YouTube. Hoje nós estamos encerrando uma série de estudos de 4 sábados, falando a respeito de encontros que o Senhor Jesus teve a caminho da cruz. E no primeiro sábado, nós conversamos sobre Judas e o beijo da morte. E no segundo sábado, nós conversamos sobre o Simão, aquele que levou a cruz de Jesus. No terceiro sábado, no sábado que passou, nós falamos sobre o ladrão na cruz. E em todos esses encontros, algo que é presente e marcante é o amor de Jesus. O amor de Jesus, a graça que alcança, o perdão que apaga todas as transgressões. E hoje nós vamos conversar a respeito do último encontro que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos e algumas pessoas do círculo muito próximo de Jesus. E nós vamos acompanhar, então, a leitura bíblica. Eu convido você para a gente fazer uma breve oração antes de iniciarmos a reflexão dessa noite. Você pode fechar os seus olhos. Grande e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque a Bíblia, a Tua palavra, ela chega até nós, Senhor Jesus, e mesmo depois de tanto tempo, tantos séculos, ainda é tão oportuna e nos traz lições tão valiosas. E nós te agradecemos por isso. Querido Jesus, pedimos agora, sobre o estudo que iremos fazer, que o Teu Santo Espírito possa nos dar discernimento e que nós possamos entender a leitura da Tua palavra. É o que pedimos, Senhor Jesus, em Teu nome. Amém. E depois que Jesus foi crucificado e morto, isso aconteceu na sexta-feira, durante todo o dia de sábado, o Senhor Jesus permaneceu sepultado. E no domingo de madrugadazinha, quase amanhecendo o dia, o anjo do Senhor veio e Jesus então ressuscitou. E logo nas primeiras horas do dia, algumas pessoas foram até o túmulo de Jesus para ver e cuidar do corpo de Jesus, mas ele não estava mais lá. E então Jesus passou então a aparecer a algumas pessoas do seu círculo mais próximo e ele marcou um encontro. Antes de Jesus subir aos céus, antes dele morrer, ele já havia marcado um encontro com os seus discípulos. E a gente vai ver mais à frente que ele marcou um encontro onde ele iria se despedir. E as últimas palavras que o Senhor Jesus falou para aquelas pessoas, eu gosto desse texto de Lucas, e ele disse assim: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que seu nome seria pregado para o arrependimento, e o seu nome seria pregado, em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são minhas testemunhas. Essas foram as palavras de Cristo para os discípulos um pouco antes dele retornar aos céus. E então, antes de Cristo, então, aparecer aos discípulos, teve uma cronologia de acontecimentos até o momento, então, que Jesus subiu aos céus. Então, no domingo ali, a gente tem a ressurreição. No próprio domingo, Jesus apareceu a alguns discípulos no caminho de Emaús. Para quem conhece a história, os discípulos estavam indo de Jerusalém para a vila de Emaús, e o Senhor, então, aparece para aqueles 2 discípulos. Passados alguns dias, na realidade se passaram 8 dias, até o momento em que Jesus aparece aos discípulos. Eles estavam reunidos no mesmo lugar onde eles participaram da última ceia com Cristo, e lá naquele local o Senhor apareceu a eles. E alguns não acreditavam, ficaram assustados, e então ele falou assim: vejam, as marcas das minhas mãos, sou eu mesmo. Vocês podem me pegar e vocês vão saber que sou eu.
E os discípulos ali meio incrédulos, mas enfim eles perceberam que realmente era Cristo. E passados alguns dias, Jesus teve um encontro maravilhoso com os discípulos, aquele encontro que ele teve com Pedro, onde ele perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro o amava, e Pedro respondeu 3 vezes, sim, eu o amo. E depois, então, desse momento, ele vai para o Monte das Oliveiras, que foi o local que ele marcou com os discípulos. Ele vai para o Monte das Oliveiras, então, para se despedir dos discípulos. E eu gosto de pensar que acreditar na ressurreição de Cristo é acreditar que os ensinamentos que ele deixou nesse mundo atravessam séculos. A gente não crê em um Deus, em um herói morto, a gente crê em um Deus e em um herói vivo, que está vivo e ressurreto. E então ele falou para os discípulos, vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Então a grande referência daqueles discípulos não era uma tumba vazia, mas um Cristo vivo. Cristo não tinha ficado preso a um lugar onde ele havia morrido, mas ele havia ressuscitado. E ele agora estava presente ali com os discípulos. E isso encheu o coração daqueles homens de alegria, de regozijo e de certeza de que eles tinham uma grande missão pela frente. E então, enquanto ele estava ali naquele lugar com os discípulos, já para subir aos céus, ele abençoou aqueles discípulos. Essas foram as palavras. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém. E eles permaneciam constantemente no templo, fazendo o quê? Louvando a Deus. Então, a certeza que eles tinham de que Jesus havia ressuscitado era tão grande que eles voltaram para Jerusalém e continuaram louvando, continuaram congregando, continuaram sua comunhão uns com os outros. E a partir daquele momento, então, eles não tinham mais Jesus presente entre eles. Não tinham a presença física de Jesus, mas tinham ainda a presença de Jesus de outras formas, na forma do Espírito Santo, que é o que nos consola hoje também. E então, que ensinamentos, então, vocês acham? Os principais ensinamentos que Jesus deixou para os seus discípulos. Eu gosto muito do que a gente lê no Sermão do Monte. Esse foi uma das principais mensagens que Jesus deixou nesse mundo. E o Sermão do Monte, ele está ali no livro de Mateus, no capítulo 5, 6, 7, 8. Foi uma mensagem muito grande que Jesus pregou. E a essência do Sermão do Monte é isso que a gente lê aqui. Se você quiser mudar aos outros, tem que fazer o quê primeiro? Mudar a si mesmo. Se você quiser que o mal retroceda um pouco, você tem que fazer o quê? Nós devemos fazer o bem. Se nós quisermos que o mal amenize, não é o bem, se nós quisermos que o mal amenize, devemos praticar a compaixão. Se nós desejamos deter o rancor, a gente precisa aprender a perdoar. Se a gente deseja frear o ódio, a gente tem que amar. E amar é um ato corajoso nesse mundo. Se as trevas lhe causarem dor, faça resplandecer a luz de Deus. Essa foi a essência do Sermão do Monte. E foi isso o que, nos 3 anos que o Senhor Jesus passou nesse mundo, ele tentou passar para os seus discípulos e tentou passar para todos aqueles que o seguiram. Então, quando chegou o grande dia de Jesus subir e voltar aos céus, quando ele subiu, esse relato de Jesus subindo
de forma detalhada, ele não está nos evangelhos, ele se encontra em Atos, logo no primeiro capítulo de Atos. E enquanto Jesus estava subindo, a gente pôde acompanhar no vídeo ali a expressão dos discípulos sem saber o que seria dali para frente. Mas então 2 anjos vieram falar com os discípulos e falaram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado voltará da mesma forma que o viram subir. Mais uma vez, a promessa do retorno de Jesus. E eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que no mundo que a gente vive, tão transtornado de tantas coisas, com tantas incoerências e tanta intolerância, tanta maldade, a gente praticar os ensinos de Cristo é mais necessário do que nunca. A gente conseguir desenvolver as habilidades do reino. Sempre que Jesus ia falar alguma coisa, ele falava assim, o reino dos céus, e ele desenvolvia. Quando ele pregou o Sermão do Monte, ele falou o reino dos céus, e ele desenvolveu então essa mensagem, que foi uma mensagem completamente diferente do que os líderes religiosos daquela época pregavam. Os líderes religiosos pregavam que a salvação era resultado de coisas que eles deveriam fazer. E Jesus veio para ensinar que não, que a salvação era unicamente por Ele. E eu trouxe um esquema aqui da grande comissão que o Senhor deu em Mateus capítulo 28, dos versos 16 até o verso 19, é uma passagem muito conhecida. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, aí, várias lições a gente consegue tirar desse trecho, das últimas palavras que o Senhor Jesus disse aos discípulos. Então, ide, ou seja, movimento, a mensagem do Evangelho, ela não deve parar. E ela nem deve ficar presa com algumas pessoas, em alguma religião ou em alguma nação. A mensagem do Evangelho, ela deve ser pregada. Ide, portanto, fazei discípulos. O que é fazer discípulos? É tornar novas pessoas seguidoras de Jesus. Então, fazer discípulo envolve treinamento, envolve multiplicação, envolve você falar de Jesus e trazer novos seguidores para o reino de Cristo. Todas as nações. E é contraditório isso que o Senhor falou para os discípulos, contraditório do ponto de vista dos líderes religiosos daquela época, onde a salvação estava restrita a um povo, ao povo judeu. E quando Jesus fala, fazei discípulo de todas as nações, Jesus abre um leque que aquelas pessoas não estavam acostumadas, ou seja, não apenas judeus deveriam ser salvos, não apenas judeus deveriam ser evangelizados, mas todas as pessoas. E essa abrangência chega para mim e para você também. E eu gosto demais, quem tiver com a Bíblia, desse trecho de Gálatas 3:28. É um trecho lindo. Gálatas 3:28. Porque em Cristo não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Em Cristo não há barreiras. Em Cristo não existe uma única nação que deve ser salva, não existe uma única religião, não existe um único povo. O Evangelho, ele abrange todas as pessoas que creem no sacrifício de Cristo Jesus. E o cristianismo foi o primeiro movimento religioso que assumiu essa dinâmica de outras nações. Todas as outras religiões da época
a começar pelo judaísmo, é apenas para um povo, para uma nação. As outras religiões pagãs, podemos dizer, da época de Jesus ou do Velho Testamento, todas eram de uma única nação, de um único povo. Então, o cristianismo foi o primeiro movimento que ousou, através de Jesus, a abranger, independente de raça, independente de etnia. O próprio Cristo, enquanto esteve nesse mundo, abraçou a todos, falou com todos, perdoou a todos, curou várias pessoas, não apenas ali de dentro daquele círculo do judaísmo. Então, o cristianismo desfez efetivamente todas as barreiras de raça, de nação, de costume. E então, depois que os discípulos são feitos, qual é o próximo passo? Batizando-os. E o batismo que nós praticamos até hoje, ele é um rito, ele é um símbolo, ele é uma demonstração exterior. Então, é uma demonstração pública de que a pessoa já aceitou e já creu no sacrifício, no perdão de Deus. E eu gosto de comparar, por exemplo, quando a gente casa para demonstrar o quê? Que a gente ama alguém, que a gente quer formar uma família, que a gente quer um relacionamento de fidelidade, de companheirismo. Então, aquele casal que se conheceu, já vem se conhecendo há algum tempo, demonstra publicamente, através do casamento, que querem constituir uma família. Quando você faz um curso superior, você passa ali 2, 4, 6, 10 anos estudando, e quando termina esse curso, faz o quê? Uma formatura. Formatura é o quê? É uma demonstração de algo que já aconteceu. Da mesma forma é o batismo. O batismo, por si só, ele não comunica a graça de Cristo. A graça de Cristo é comunicada por Cristo exclusivamente. De nada vai adiantar o batismo se a graça de Cristo já não tiver realizado uma transformação no coração da pessoa. E então, o próximo passo, depois de batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm autoridade para o novo nascimento, através do batismo. Ninguém mais. A autoridade do batismo é dada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o próprio Cristo falou, né? Novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Esse é o grande mandamento do Evangelho. E amar a Deus, praticar o Evangelho, aceitar o sacrifício de Cristo, ele envolve o uso das nossas faculdades mentais. A gente não tem como desenvolver um cristianismo se a gente não entender o que a gente faz. Se a gente não entender o porquê que a gente está fazendo aquilo. É por isso que Jesus pediu para ensinar, ensinando a guardar. A religião e o culto que nós prestamos a Deus, ela não deve ser movida pela emoção unicamente, nem deve ser movido pelo sentimento unicamente. Ele deve ser racional, a gente deve entender aquilo que está acontecendo. A gente deve entender o sacrifício de Cristo, deve entender o plano da salvação, deve entender que a graça e a salvação é unicamente por Cristo. É por isso que a igreja adventista não batiza crianças, porque as crianças não entendem, não conseguem entender. Então, a partir do momento que a criança já consegue entender que Cristo morreu na cruz, que morreu para nos salvar, que morreu para nos dar a salvação, a partir do momento que a criança começa a entender, aí sim é feito o batismo. Então, vejam quantos ensinamentos em poucas palavras de Jesus. O que me deixa muito triste, às vezes, é isso aqui, ó. Muitos, e eu me encaixo aqui, muitos do que professam seguir a Jesus abrigam boas intenções, pronunciam belas orações,
dão ofertas generosas, inspiram com leituras edificantes, mas não demonstram coragem suficiente para compartilhá-lo com os outros. A gente vive a nossa religião. A gente vive o nosso cristianismo. E muitas vezes a gente não tem coragem de ultrapassar essa barreira e compartilhar Jesus com outras pessoas. Às vezes a gente espera o melhor momento, a melhor ocasião, e o tempo vai passando e a gente não consegue comunicar Jesus. Nós sabemos que nós somos portadores de uma grande missão, mas as nossas luzes só brilham das portas para dentro. E o apelo que o Senhor Jesus fez para aqueles discípulos foi: não guardem para si tudo que vocês viveram nesses últimos anos. Não escondam essa luz que vocês presenciaram durante os últimos anos das pessoas que precisam ouvir sobre mim. E o apelo que o Senhor Jesus fez para aqueles discípulos: vão, anunciem, preguem, falem a respeito da salvação, falem que vocês viram Cristo ressuscitar. Esse mesmo apelo que o Senhor Jesus fez aos discípulos, Ele faz para a gente hoje. O Senhor hoje nos convida a sairmos dessa inércia. E eu gosto muito dessa passagem de Mateus 5,16, que diz assim: resplandeça o quê? A vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Hoje o Senhor nos convida para compartilhar o amor dele para outras pessoas. E não é difícil. Não é difícil. Olha só, hoje as pegadas de Jesus nos levam onde? Ao leito dos doentes, às favelas, às ruas aglomeradas, a qualquer outro lugar onde há corações necessitados de fé, amor e esperança. O Senhor Deus nos convida para viver o amor dele dessa forma, alcançando pessoas, falando de amor, demonstrando amor por todas as pessoas. E a mensagem dessa noite eu vou encerrar com esse texto bíblico, de Atos 1:8. Como se fosse o próprio Senhor Jesus falando para mim e para você. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, em Maceió, Alagoas, em todos os lugares, até os confins da terra. E não esquecendo daquilo que o Senhor Jesus disse para os próprios discípulos antes de subir aos céus. As últimas palavras de Jesus foram: eis que estou convosco, quando? Todos os dias, até o fim deste mundo. Todos os dias o Senhor Jesus prometeu estar conosco. A jornada às vezes é dura, a jornada às vezes é dolorosa, mas podemos ter certeza da presença do Senhor todos os dias na nossa vida.